Bom dia, aqui é a professora Aurisdete. Vamos falar sobre a matéria e energia. A história da matéria, ou seja, a constituição dela. Não sei se você algum dia já ouviu alguém dizendo o que seria a matéria. O que é a matéria? Então, será que essa matéria existe? Que tipo de matéria nós estamos falando? São vários questionamentos, certo? Que causam curiosidade em você querer saber do que estamos falando. Tá ok? Então, para início, quando se fala a história da constituição da matéria, existem muitas maneiras de explicar os eventos naturais. E muitas, eu diria, elas estão baseadas nas teorias, observações, experimentações científicas e outros. E também, diria, até mesmo na religião, crenças religiosas. Então, eu diria, no ensino da ciência, o foco das explicações para tudo isso, eu diria para vocês, ela vai estar pautada no conhecimento das ciências naturais. E essas ciências, ela não faz a utilização, por exemplo, de explicação baseadas na religião. Por quê? Porque a religião, elas são próprias do conhecimento do domínio humano, ou seja, das ciências humanas. Então, eles não gostam de querer comparar ou tentar dar explicação do mundo científico através das crenças religiosas, certo? Então, diria que a primeira tentativa de entender como os fenômenos naturais acontecem no universo e como isso tudo poderia ser desvinculada da religião, só foi possível essa explicação para a constituição da matéria somente no século V a.C., na Grécia, por um grande filósofo grego chamado Empédocles. Então, esse cara que eu acabei de mencionar o nome, Empédocles, ele imaginou que toda a matéria, certo, era formada por uma mistura de 4 elementos, sendo que esses elementos seriam água, terra, fogo e ar. Então, quando se pegava esses 4 elementos, ao se juntar em proporções definidas, seria possível obter todos os outros tipos de materiais. Então, olha só o pensamento dele. Ele imaginava que pela união desses 4 elementos em proporções diferentes, poderiam surgir novos tipos de materiais, certo? Ou seja, o que a gente consegue perceber, pessoal, que através desses estudos, certo? Através das observações desse grande filósofo, a gente consegue perceber que a matéria existente no ambiente, ela tem sim seus fundamentos. Ela tem sim uma união, uma mistura, eu diria uma mistura na sua constituição.
Cada matéria é uma matéria e cada matéria ela é formada por diferentes elementos. Tudo bem? E quando eles falavam dos elementos, o que foi que esse cara criou? Criou símbolos para representar os elementos, os 4 elementos, que seria a água, o ar, a terra e até mesmo o fogo. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. A água. Então, já que a gente fala tanto de matéria, certo? Eu estou repetindo várias vezes aqui esse conceito de matéria. Então, só para deixar calmo um pouquinho vocês, o que seria a matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Portanto, tem volume. Tudo bem? Então, quando a gente olha agora aqui para a água, e eu acabei de dizer, dar uma definição sobre ela, a matéria em si, aí eu observo que a água, ela é uma matéria constituída por elementos diferentes, ou seja, por proporções definidas, certo? De 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? Hidrogênio e oxigênio. Como é essa proporção? 2 para 1. E o que seria esse 2 para 1? 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Aí eu dou um segundo exemplo aqui. Temos a água, o ar. O ar é uma outra matéria composta por uma grande quantidade também de elementos. Aí eu tenho nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e outros. Então, a gente percebe que há uma grande variedade de elementos. Você consegue perceber que está tendo uma grande variedade de elementos, certo? Vamos continuar. Claro, uma participação muito importante foram os alquimistas para a época. A palavra alquimia, ela é derivada de uma palavra árabe, que significa química, ou seja, era uma química aplicada na Idade Média, foi uma ciência precursora da química e da medicina. Então, os alquimistas para aquela época, na Idade Média, eles foram muito importantes, porque como ciência precursora, não somente para a química, como para a medicina, certo? Teve um papel assim muito importante nessa época. E a grande curiosidade é que os alquimistas, eles utilizaram a borboleta como um símbolo. Por que a utilização da borboleta? Como todos sabem, a borboleta ela sofre o efeito da metamorfose, passa por mudanças, né, bastante significativas até chegar à forma adulta. A mesma coisa foi a química. Ela sofreu mudança no decorrer do tempo e do espaço. E hoje ela está aqui. E tudo que nós temos em nossas vidas, tanto positivo como negativo, o nosso mundo, eu diria para vocês, é pura química aplicada. Tá ok? Então, segundo eles, todos os metais evoluem até se tornar ouro. Devido a esses pensamentos, os alquimistas buscavam acelerar esse processo em laboratório por meio de experimentos como os 4 elementos. Então, através das primeiras observações que foi por Empédocles, despertou nos alquimistas essa busca incessante em transformar outros minerais
outros materiais pelo ouro. Então, a ideia de que todos os materiais são constituídos por apenas 4 elementos levou muitos a tentar obter ouro a partir da combinação de outros metais. Então, isso aí perpassou vários anos, tá? Correndo atrás dessa busca incessante. A partir das ideias de Empédocles, de que o chumbo e o ouro, como toda a matéria, seriam formada por fogo, ar, terra e água. Ou seja, não seria possível ajustar as proporções das substâncias formadoras, da qual forma que é o chumbo. Ou seja, seria impossível transformar o chumbo em ouro. Então, Empédocles fez essa observação através dos seus experimentos. Então, muitas perguntas motivou o trabalho dos alquimistas no século XV. Uma outra busca incessante pelos próprios alquimistas foi a pedra filosofal, onde essa pedra ela teria o poder de transformar qualquer metal em ouro. Essa foi uma busca muito incessante deles por essa pedra filosofal. Uma outra curiosidade muito importante em ressaltar aqui para vocês foi pelo alquimista, foi o elixir da longa vida, que através desse elixir, todas as pessoas que pudessem obter esse elixir, tornaria o ser humano imortal. Isso daí foi eu diria assim, uma corrida através desse elixir. E você sabe que as espécies, de modo gerais, né, todo ser vivo, ele tem um ciclo vital, ou que nós podemos chamar de ciclo vital. Então, esse ciclo vital é o nascimento, o crescimento, a reprodução, e ela se encerra ao último ciclo, que é a morte. Então, você sabe que nós passamos por essas etapas da vida. Agora, eu tenho que ressaltar aqui para vocês. Nem todos os filósofos gregos da antiguidade tinham a mesma explicação para a natureza da matéria. Então, nem todo mundo pensava e acreditava daquela forma como Empédocles e até mesmo Demócrito. Tá ok? Então, lá por volta dos anos 400 a.C., surgem 2 grandes filósofos, Leucipo e Demócrito, que foi que eles elaboraram a filosofia atômica. Segundo eles, certo? Toda a matéria ela seria constituída de pequenas partículas denominadas de átomos. Ou, eu diria para vocês, muito bem pensado para a época. Realmente, toda a matéria ela é constituída por pequenas partículas, a quais nós denominamos de átomos. E o que seria o átomo? É a menor partícula divisível da matéria. Eles foram assim, diria assim, foi um casamento perfeito na comunicação da filosofia atômica deles. E é verdade, todo átomo ele é composto por partículas, que essas partículas são divisíveis. Toda matéria ela é composta por partículas, que são os átomos, certo? Continuando. E já que a gente fala tanto de matéria, como eu disse lá, logo no início, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Portanto, tem volume. Eu dei como exemplo aqui para vocês 1, 2, 3. 3 exemplos de matéria. Mas eu deixei aqui também outros. Só que aqui nesse meio aqui, existem algumas situações aqui que eu não considero como matéria, tá? Depois a gente vai procurar descobrir aqui o que aqui
quais exemplos daqui está correto e qual aqui não se encaixa como matéria. Tudo bem? Você vai ver lá na frente depois. Aí temos o corpo e o objeto. Bom, então você já viu que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, portanto, tem volume. Aí aqui eu tenho de volta o corpo. O que seria? O corpo, ele simplesmente ele é uma porção limitada da matéria. Está aqui, ó. Então, aqui nós temos um corpo, que no caso aqui são as tábuas, madeira. Isso aqui veio de onde? Lá da árvore. A matéria propriamente dita. Lembra que eu disse no início da aula? Um dia você já viu, mas não sabia identificar. No ambiente tem vários tipos de matéria, você não sabe identificar. Agora começamos a desvendar a matéria propriamente dita. Então, lembra lá? A mangueira, uma matéria. Aí o homem vai lá, o pinheiro, uma matéria. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma árvore andiroba. Outra matéria. Aí o homem vai lá, retira essa árvore do ambiente, corta. Aquela matéria se transformou, ó, no corpo. Sofreu transformação aqui, ó. Surgiu a madeira. Essa madeira agora aqui, ela virou isso aqui, ó. Objeto. Que é isso aqui, ó. A cadeira. Então, o corpo é uma porção limitada da matéria, o objeto é uma porção delimitada da matéria para uma determinada função. Então, o corpo sofreu transformação e transformou em quê? Objeto. O objeto chegou em casa. Qual é a finalidade dessa cadeira? Sentar. Eu não posso quebrar, eu comprei a cadeira para me sentar. Então, ela tem uma finalidade. Mas eu tenho a mesa, eu tenho a cama, eu tenho outros objetos oriundos de quem? Da matéria. Tudo bem? Energia. Energia. A energia, pessoal, o que seria? É uma propriedade de um sistema que permite realizar um trabalho. E tudo que pode modificar a matéria provoca ou anula movimentos e ainda pode causar sensações. Tudo bem? Correto? Estamos entendendo? Então, vamos lá verificar agora os dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então, vamos observar a queima de uma vela. A vela em si é uma matéria. Sendo ela, como ela está acesa, ela está sendo desgastada e está produzindo uma fumaça. Então, a fumaça agora é uma segunda nova matéria. E o que é que essa fumaça produz? Fuligem e gases. Fuligem e gases. Mas, ao mesmo tempo que ela está produzindo fuligem e gases, ela está liberando energia. Ou seja, luz. Que tipo de luz ela está produzindo? Uma energia luminosa. Qual é a sensação que ela está provocando, essa vela aqui? Qual é? Uma sensação de calor. Que tipo de energia essa sensação provoca? Energia calorífica. Então, voltando lá para o conceito, energia simplesmente é o quê? Uma propriedade de um sistema que permite realizar um trabalho. E tudo aquilo pode ser modificado, provocar, anular movimentos, até mesmo causar sensações. Tudo bem? Vamos aqui para o segundo exemplo que eu coloquei para vocês. Aí você consegue observar a subida de um foguete. Bom, para esse foguete decolar, o combustível, certo? Ele vai produzir uma energia. Que essa energia ela vai provocar um impulso que transforma o estado de repouso do foguete em estado de movimento. Certo? Ou seja, eu posso dizer para vocês, a energia, ou melhor,
a matéria e a energia não pode ser criada e nem destruída. Podem somente ser transformadas. É o chamado princípio da conservação da matéria e da energia. Tudo bem? Estados físicos da matéria. Gente, agora nós vamos falar agora estados físicos da matéria. De acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas, o que define realmente para vocês os estados físicos da matéria? Você sabe? Não tem problema. O que define realmente o estado, eu diria, as forças no seu interior aqui, ó. Interior aqui, ó. Interior aqui é a coesão e a repulsão. Ou seja, quando a força de coesão no estado sólido supera a de repulsão, aí diríamos que nós temos um estado sólido. Aí para o líquido, quando as forças aqui no líquido, quando as forças apresentam a mesma intensidade, aí teremos o estado líquido. Para o gasoso, quando a repulsão supera a coesão, aí nós teremos um gás, um estado sólido. Sólido, pessoal. Portanto, eu diria, as moléculas, voltando aqui o primeiro exemplo, as moléculas do estado sólido, elas estão mais organizadas. O único movimento que esse estado ele apresenta, eu diria para vocês, somente a vibração. A atração entre elas é intensa, ou seja, a força de coesão supera a de repulsão. Uma característica deste estado aí, forma própria, volume constante, dificilmente sofre compressão. Então, essa é uma característica do estado sólido. No estado líquido, como é que é esse estado de agregação das moléculas? Elas se encontram, ou seja, com uma menor organização, ou seja, com a força de atração menos intensa, o que permite uma certa liberdade. Ou seja, as forças apresentam, eu diria para vocês, a mesma intensidade, nem mais e nem menos. Elas estão no mesmo nível. Uma característica para vocês do estado líquido, adquire a forma de um recipiente. Apresenta volume constante. Dificilmente sofre compressão. Já no estado gasoso, moléculas com grande desorganização, praticamente sem força de atração e com uma grande liberdade de movimento. Ou seja, quando a repulsão supera a coesão. Aí, nesse caso, teremos um gás. A característica específica desse estado, que é o gasoso, aqui, como vocês podem observar, as moléculas estão aqui, ó, bagunçadas, desorganizadas, certo? Tem a forma do recipiente, as partículas se movimentam espontaneamente e aí tentam ocupar todo o espaço do recipiente, e esse estado ele sofre compressão e expansão facilmente. Então, para vocês aí, como você pode observar, não esqueçam, existe
fatores que vão interferir nos estados. Qual? Lembre-se, pressão e temperatura. Não esqueça desse detalhe. Tudo bem? Já na mudança de estados físicos, como eu posso dizer para vocês, essas mudanças dependem basicamente da quantidade de energias recebida ou perdida pela substância. Então, aqui, pessoal, né, essa mudança depende dos fatores pressão e temperatura, assim de modo que o aumento da temperatura é a redução da pressão favorece o estado gasoso e posso dizer que o inverso vai favorecer o estado sólido. Então, a gente não pode esquecer, existem fatores agora que interferem para que aconteça essa mudança. Quais são esses fatores? Pressão e temperatura. Tá ok? Então, vamos observar agora aqui essas passagens agora aqui, certo? Aqui nós vamos começar aqui, ó. Primeira passagem, líquido ao sólido. Então, líquido ao sólido. O que você consegue perceber nessa passagem aí, certo? A água no estado líquido, quando ela passa para o estado gasoso, o que você conseguiu perceber agora nessa mudança aí? Que você conseguiu perceber nessa mudança aí? Que houve o quê? Fatores que vão interferir agora para que haja essa mudança. Gente, eu não posso esquecer. Ó, ponto de fusão. Quanto é o ponto de fusão da água? Estou desenhando aqui para vocês, ó. Olha o ponto de fusão da água, 100 graus. Aí, ponto de ebulição. Ó, 0 graus. Então, a gente consegue perceber aí que a passagem do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. E o que vai interferir agora aí para que haja solidificação? É a temperatura. A temperatura agora, ela vai favorecer agora, ou seja, nesse momento aí, ela resfria. E a água que estava no estado sólido, ela solidifica. Então, como eu chamo essa passagem? Solidificação. Agora, aquilo que era sólido, ela retorna ao estado original, que era, ó, o líquido. Como é que eu chamo? Ó, eu chamo de fusão. Ou seja, esse sólido, ele vai sofrer um aquecimento, vai fundir e vai sofrer a fusão. Ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Portanto, há um aquecimento aqui nesse sólido e ele começa a sofrer esta fusão. Tudo bem? Aí agora eu vou aqui, ó. Líquido gasoso. Aí eu tenho, ó, a vaporização. Ou seja, quando eu estou no estado líquido, saio do estado líquido e vou para o estado gasoso, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Detalhe, a vaporização
ela se dá em 3 momentos. Eu posso chamar ela de evaporação, eu posso chamar ela de, vou colocar bem aqui para vocês, ebulição, e eu posso chamar esse outro estado aqui, de calefação, certo? Sendo, nunca esqueçam, que a vaporização, ela se dá em 3 momentos. Estado líquido, gasoso, vaporização. Há casos especiais. Agora pode ser uma vaporização, ebulição, vaporização, calefação, vaporização, evaporação. Então, a evaporação, eu diria para vocês, é um processo lento que ocorre de forma espontânea à temperatura ambiente. Ponto. É isso que você tem que saber. Que a evaporação é um processo espontâneo à temperatura ambiente. Vou dar um exemplo para vocês aí. A roupa no varal, poça de água das ruas. Tudo bem? Aí vamos lá para vaporização, ebulição. Já eu diria assim, é um processo rápido e violento. Ou seja, há formação de bolhas de vapor no líquido. Um grande exemplo, uma água na panela no fogo. Aí alguém diz assim, Maria, coloca lá uma panela com água para fazer o café. A Maria demora. Quando chegou lá, não tem mais água. A água sumiu. Não, a água não sumiu. A água sofreu ebulição. Então, foi uma forma rápida e violenta. Houve a formação de bolhas e vapor no líquido? Sim. Um outro processo para finalizar agora aqui a vaporização, calefação. Ocorre quando alguém borrifa um líquido numa chapa superaquecida. Aí, é instantâneo essa calefação aí. Tudo bem? E para finalizar, aí nós temos aqui gasoso retorna ao líquido. Esse processo aqui é conhecido como liquefação, ou você pode chamar eles também de condensação. Ou seja, ocorre quando a substância no estado gasoso, certo? É o resultado de um líquido vaporizado. Ou seja, quem nunca viu uma garrafa de refrigerante suada, entre aspas, hein, pessoal? Suada, que eu digo entre aspas. Aí você verifica, né? Aí você algum dia se perguntou por que o refrigerante produz tanta água? Por que ele está todo molhado? Por que ele está suando, entre aspas? Não, ele não está suando, não. Simplesmente ocorre quando a substância em condições ambiente a um gás, né? Ele é colocado, estava lá dentro do refrigerador e você tira. Mudança de temperatura, então há um processo de resfriamento. E aí o que acontece? O processo da condensação, ou você pode chamar ele de liquefação. Uma curiosidade agora. É gás, sólido, sólido, gás. Então aqui, a passagem direta, é uma passagem direta sem parada aqui, nesse estado aqui, no líquido. Ou vice-versa. Certo? A gente chama de sublimação ou ressublimação. Exemplo dessa sublimação, a cânfora, a naftalina, o iodo, gelo seco, são exemplos de sublimação e ressublimação. Tudo bem? Densidade. Quando a gente fala assim
de densidade absoluta, ou que nós podemos chamar também de massa específica de uma substância, o que eu quero dizer? É a massa da unidade de volume de uma substância. É isso que quer dizer a palavra densidade. E como tudo isso acontece? Geralmente, pessoal, medimos essa grandeza em gramas por centímetro cúbico. É a unidade de medida expressa para a densidade. Nunca esqueçam disso. É a unidade expressa. Como é a unidade? Grama por centímetro, ó. Centímetro cúbico. Isso aí tá? É unidade, é a grandeza proporcional da densidade. Ou ela pode ser expressa, certo? Se for a massa, isso aí é para densidade. Se for a massa vai ser expressa em grama. Se for o volume, certo? Ela vai ser expressa em centímetro cúbico. Então, dependendo do comando da questão, a unidade de medida de densidade vai ser grama por centímetro cúbico. Se o meu problema quer saber somente massa, é grama. Se o meu problema quer saber só o volume, ela é expressa centímetro cúbico. Tudo bem? Entendido? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Olha, eu tenho água, eu tenho óleo. Você já observou que quando eu pego 2 substâncias, aqui eu tenho 2 substâncias. Eu tenho a água, desculpe, e o óleo. Como eu tenho 2 substâncias iguais, não diferentes. E sendo elas substâncias diferentes, cada uma apresenta uma densidade diferente uma da outra. Por exemplo, qual é a densidade da água? Olha a densidade da água. É 1 grama por centímetro cúbico. Deixa eu colocar direito esse C aqui, que não tá muito bacana. Isso aqui é da água, pessoal, 1 grama por centímetro cúbico. E qual é do óleo? É 0,999. Ou seja, quem é maior aqui? É o óleo ou é a água? Então, dá para a gente perceber agora que a densidade da água é maior que a do óleo. Portanto, essas 2 substâncias nunca se misturam. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui, olha, 3 situações. Uma maior, uma menor e outra igual. Aqui a gente consegue perceber que a densidade aqui é maior, certo? Aqui a gente consegue perceber que a densidade, ela é maior? Não, ela é igual. Aqui a gente consegue perceber que a densidade é menor que o outro. Então, a gente consegue concluir agora nesse slide a questão da densidade. Então, as substâncias em si, cada substância, eu diria para vocês, apresentam densidade diversificada uma da outra. Tudo bem? Fenômenos, pessoal. Nós trabalhamos isso nas atividades anteriores, os fenômenos químicos e aqueles físicos, como vocês podem observar. Em química, eu diria, um fenômeno é simplesmente uma transformação sofrida pela matéria. Então, toda matéria, lembrando a vocês, ela sofre transformações em suas propriedades. Então, eu diria assim para vocês, existem 2 tipos de fenômenos. Então, vamos começar a falar sobre esses fenômenos.
Vamos começar a tirar as nossas dúvidas e tirar a sua dúvida. Então, vamos começar especificamente por ele. Os fenômenos físicos. O que é? Como eu consigo identificar? Então, os fenômenos físicos para vocês são aqueles em que a constituição do material não muda. Ou seja, a sua matéria não sofre alterações. Tá ok? Por exemplo, digamos que você amasse um papel, certo? Nesse caso, ele sofre uma transformação na sua forma. Tudo bem? Tamanho e aparência. Mas continua sendo o quê? Um papel. Então, eu peguei uma folha de papel, eu amassei, depois eu fui lá, desamassei ela. O que foi só que alterou essa matéria? Só no tamanho e na aparência. Não vai voltar a ser mais lisa como ela estava intacta. Mas o resultado final continua sendo o quê? Papel? Portanto, você tem agora um exemplo de um grande fenômeno físico. É que eu deixei exemplo de novo aqui, ó, líquido, gasoso e sólido, que nós já vimos lá. Por outro lado, aí vamos falar sobre os fenômenos químicos. São aqueles em que a constituição do material muda. Por exemplo, se agora eu pego o papel, aquele lá do exemplo anterior, pego um papel, queimo esse papel. Eu diria para vocês, a partir do momento que eu queimo aquele papel, eu consigo restaurar ele novamente? Não. Por quê? Para mim classificar ele como um fenômeno químico, eu não posso esquecer de um pequeno detalhe. Que no fenômeno químico, a matéria irá sofrer alterações, mudança ou pode surgir novas matérias. É isso. Então, por exemplo, se eu pego aquele papel do primeiro exemplo anterior, certo? E agora eu queimo esse papel, eu vou dar duas situações. É uma situação que com a queima do papel, ela é irreversível. Eu não posso mais voltar ao papel como ele era antes. Então, já foi. O segundo momento nessa queima aqui está produzindo nova matéria. Qual é a nova matéria que está sendo produzida na queima do papel? Quer que eu diga para vocês? Lembre vocês? A fumaça. Provocou uma nova matéria, produziu agora gás e fuligem. Simples, né? Legal. Ou seja, ela não será mais papel, pois antes era constituído de celulose, mas reagiu com o oxigênio presente no ar e originou gás carbônico, vapor de água, fumaça, além do carvão, que é cinza do papel. Assim, eu posso dizer aqui e concluir para vocês. A matéria foi alterada. Tudo bem? Compreendido? E aqui, pessoal, eu encerro esse primeiro momento com vocês. Muito obrigado pela atenção. E deixo uma frase aqui para vocês. A esperança é o ingrediente essencial para todos, para todo bom recomeço. Então, já que a esperança, ela realmente é um ingrediente que está faltando mesmo para um novo recomeço, então vamos agarrar essa esperança, certo? Numa firme, e que esse recomeço que nós estamos precisando venha cheio de esperança. Um beijo no coração de todos. Tchau.